Fala galera, esse aqui é o canal Leigamente Teológico. A gente está postando muitos materiais aí, eu espero que vocês gostem, materiais de qualidade. E para vocês fortalecerem nosso trabalho, eu peço que vocês curtem, compartilhem e façam essas coisas todas aí que vocês já sabem como é que funciona. Muito obrigado pelo apoio, tamo junto. Fala galera, hoje nós estamos aqui com o pastor Nelson Salviano. Pastor, é uma honra te receber aqui. Prazer para mim, obrigado. Pastor que tem o título de mestre pela faculdade All Nations Christian College da Inglaterra, em missiologia, vai estar falando um pouco sobre esse assunto de missões conosco, para nós. Conosco. Ele vai estar falando um pouco sobre missões para a gente hoje. Então, para começar, pastor, queria te perguntar como você definiria missões? Para definir missões, nós precisamos conhecer que há uma diferença entre missão no singular e missões no plural. Missão no singular tem a ver com a igreja, é tudo o que a igreja deve ser nesse mundo. E eu resumo isso em dois textos, aquele texto que o Senhor Jesus resume os 10 mandamentos em um só, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o semelhante a esse, que é amar ao próximo. Então a primeira missão da igreja é amar, e a segunda missão da igreja está no final de Mateus capítulo 28, que diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então é discipular. Em duas palavras, a missão da igreja é amar e discipular. E depois que a igreja faz isso, cumpre a sua missão, isso resulta em missões. E o que é missões? Missões é enviar. Enviar, você poderia me perguntar, enviar quem? Enviar pessoas autorizadas. Autorizadas por quem? Por Deus e pela igreja. Exemplo disso nós temos em Atos capítulo 13, verso 1 a 3, quando na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e eles orando ao Senhor, o Espírito disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Eles, orando, impondo as mãos sobre Saulo e Barnabé, os despediram. Então nós temos aí a autorização de Deus, o Espírito diz: separai-me a Saulo e a Barnabé, e temos a autoridade da igreja sobre esses missionários, quando eles impuseram as mãos e os deixaram ir. Então missões é enviar pessoas autorizadas por Deus e pela igreja, para onde? Para fora dos limites da igreja. Isso é muito importante, André, fora dos limites da igreja. Porque as pessoas pensam que ser um missionário é sair do seu bairro e ir a um outro bairro. É sair da sua cidade e ir a uma outra cidade. Mas missões é enviar pessoas para fora do alcance da igreja. Quais são o alcance da igreja? O que é o alcance da igreja? Alcance da igreja seria a língua, a alimentação, a cultura, o clima. Tudo isso faz parte dos limites da igreja. A igreja como um todo não pode ir no Japão evangelizar. Teria-se que preparar alguém para que esse alguém, depois de entender a cultura, a alimentação, a maneira que vive o japonês, possa ir e surtir mais efeito. Ele sai então dos seus limites para ir lá. Isso é missões mundiais. Podemos fazer missões no Brasil sem sair do Brasil? Podemos. Se você for aos índios brasileiros, às tribos indígenas, você terá que preparar alguém para ir lá para dentro, e à medida que você tem que preparar alguém especialmente para ir para fora do alcance da igreja, isso se torna missões. E para que fazer tudo isso? Para que essas igrejas deem testemunho na sua comunidade, no seu país e até os confins da terra. Isso é missões mundiais. Então, repetindo, missões é enviar. Enviar quem? Pessoas autorizadas por Deus e pela igreja. Para onde? Para fora dos limites ou do alcance da igreja. Então agora, pastor, que a gente já conseguiu conceituar bastante e de uma maneira bem profunda o que é missões, queria te perguntar, como alguém que não é missionário, alguém que não está ativamente ou diariamente nessa área, como essa pessoa consegue cumprir a grande comissão de Cristo? Bom, quando você fala grande comissão, nós temos que perceber que ela está escrita nos 4 evangelhos. Mas eu gosto muito do evangelho de Mateus e de Marcos, que diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus. E em Marcos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós percebemos que este ide
pela força do particípio grego, na verdade não é ide, mas indo, nós vamos perceber que indo por todo mundo, pregai o evangelho. Aí a pessoa, o cristão, pode, porque à medida que ele for indo por todo mundo, indo aqui, indo acolá, indo por lado de lá, ele pregue o evangelho, ele faça discípulos. Então, todos nós, independente de sermos missionários, ordenados como missionários, chamados como missionários, nós podemos cumprir a grande comissão indo. À medida que formos indo, pregue o evangelho, faça discípulos. Agora, pastor, uma dúvida teológica um pouco mais profunda. Queria que você dissesse, assim, na sua opinião, em que a doutrina da predestinação influenciaria, se ela influencia ou não, o trabalho de missões da igreja e dos cristãos. Essa pergunta sua é muito relevante, André, porque fala da predestinação, que é algo muito discutido e para alguns é de difícil entendimento, e outros têm medo da palavra predestinação e fogem deste assunto. Mas eu gostaria de citar um texto em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 10, que diz: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Ora, Paulo está falando dos eleitos, dos predestinados para a salvação. E a Bíblia está repleta de textos sobre predestinação. Mas por que Paulo diz assim, eu oro, eu tudo suporto por causa dos eleitos para que eles obtenham também a salvação, se eles são predestinados? Por que Paulo fala isso? Bom, Paulo está dizendo que os eleitos estão por aí. Eles estão no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Eles são eleitos, mas eles não sabem. Então, cumprir missões tem tudo a ver com a predestinação, porque nós temos que sair aí fora e avisar essas pessoas que elas são eleitas, chamá-las, para que elas possam vir ao Evangelho. E elas possam, então, obter a salvação que já foi predestinado para eles. Bom, a predestinação em missões funciona da seguinte forma. Se você passa um imã em cima de uma areia que tem algumas limárias de ferro, essas limárias de ferro vão pular tudo neste imã. Assim é missões e predestinação. Você vai passando com o evangelho, anunciando, e aqueles que são eleitos, eles obtêm a salvação pulando para este imã que é Jesus Cristo. E agora, pastor, queria te fazer outra pergunta que é de muita dúvida teológica, muito debate, que é o seguinte: alguém que nunca ouviu o evangelho, que não foi alcançada por nenhuma forma de missões ou de pregação, essa pessoa, ela vai para o inferno? Essa é uma pergunta que está em debate em muitos lugares, ou seja, uma pessoa que vive num lugar remoto e nunca teve oportunidade de ouvir falar de Jesus, morrendo, ela vai para o céu ou para o inferno? Bom, a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, verso 20, que os atributos de Deus e o seu eterno poder e tudo que de Deus se pode conhecer foi revelado para todos. Revelado como? Revelado através da natureza, de uma árvore, de um rio, de uma montanha, de um vale, do sol, da lua, das estrelas. Tudo isso é revelação da glória de Deus. Em Salmo capítulo 19 diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Então, isso quer dizer que Deus está aí se revelando na natureza. Uma pessoa que mora num lugar distante, nunca ouviu falar de Jesus, ela pode sim conhecer a Deus através da natureza. Ela olhar para uma árvore, para uma planta e dizer, alguém fez algo tão poderoso assim, e não fomos nós os seres humanos. E a partir daí, Paulo fala da consciência também. Essa pessoa passa a entender que existe um Deus e aí ela será julgada dessa forma sobre o que ela fez com o conhecimento que teve a respeito de Deus. E Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, verso 20, que tais pessoas são indesculpáveis. Quer dizer, não vai chegar diante de Jesus no último dia e dizer assim, eu não sabia, ninguém falou para mim de Jesus.
e ele então irá mostrar a natureza e todas essas belezas que ele criou e dizer: a sua consciência revelava que eu existia. Então, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai negando tudo isso que Deus criou e as coisas boas que Deus fez e vai aderindo ao mal. E ela vai só descendo. Se você ler capítulo 1, André, eu sugiro que você, amado ouvinte, também leia capítulo 1 de Romanos, você vai ver que há uma decadência, as pessoas vão descendo, ao negar esse conhecimento de Deus. E agora vamos passar para aquele momento do vídeo, em que talvez é o mais importante, em que a gente pode ampliar nosso conhecimento sobre missões, tirar algumas dúvidas mais profundas que a gente tem, que o pastor vai dar algumas dicas literárias para a gente. Bom, existem vários livros sobre missões atualmente, e bons livros. Há outros que não compensa nem você perder tempo em ler, mas há excelentes livros sobre missões e eu gostaria de citar apenas 2. Eu quero citar este, que está em inglês aqui, essa cópia que eu tenho está em inglês, Transforming Mission, mas ele foi traduzido pela editora Sinodal com o título Missão Transformadora. Ele é de David Bosch e é, para mim, a Bíblia de missões. Contém tudo aqui que você precisa saber sobre missões. Se você não tem nenhum livro de missões, mas quer estar atento a este assunto, Missão Transformadora, editora Sinodal, de David Bosch. Um outro livro que surgiu recentemente é de um professor meu, diretor do colégio da Faculdade de Missões onde eu estudei na Inglaterra, o All Nations Christian College. Christoph Wright, ele é hoje o substituto de John Stott no Langham Trust, na associação que John Stott criou. E ele escreveu este livro e foi traduzido, muito bem traduzido, pela Betel Publicações, com o título A Missão do Povo de Deus. Uma teologia bíblica da missão da igreja. Excelente, uma pessoa que tem uma visão bem ampla do assunto de missões, o Christoph Wright, e este livro irá completar o livro de David Bosch. Um livro excelente para todos aqueles que amam missões. A Missão do Povo de Deus, de Christoph Wright, publicado pela Betel Publicações. E agora, pastor, para finalizar, eu queria que você comentasse para aquelas pessoas que vão estar nos assistindo, como a gente pode reconhecer que tem um chamado missionário. E a partir desse reconhecimento, quais são os primeiros passos, a ordem que a gente deve levar na nossa vida para concretizar esse chamado? Bom, um chamado de missões todos têm. Não existe um chamado especial para missões. De 276 vezes que aparece a palavra kalel no grego chamar, no livro de Atos, que é um livro de missões, somente 2 vezes se refere a missões. Então, isso dá a entender que não existe um chamado para missões. Todos nós fomos chamados para fazer missões. Mas você pode sentir-se direcionado por Deus a pregar fora do país a um povo, a uma cultura diferente. E Deus pode fazer isso através de sentimentos que Ele vai colocando em seu coração. Você passa a corresponder com missionários no campo, passa a orar por missões, passa a se interessar por alguns países e a orar por esses países. E você, é claro, dá testemunho na igreja de que é um trabalhador, é alguém que produz frutos na sua igreja. A igreja então reconhece que você realmente é alguém separado para fazer algo para Deus. E você então passa a falar com os líderes sobre este sentimento que você está tendo de ir para algum canto do mundo, a algum povo pregar o evangelho. Então, ao invés de dizermos, sou chamado para país tal, para o Irã pregar o evangelho, por exemplo, você deveria dizer, eu sinto uma forte convicção de que Deus está me dirigindo para ir para um campo missionário no Irã. E
E aí então seria melhor do que dizer sou chamado, porque chamado todos nós somos. Então, depois desses sentimentos todos, e você dá frutos na sua igreja, a igreja vai reconhecer. Aí vem a autorização de Deus, mostrando para você essa convicção, e aí vem a igreja vendo tudo isso em você e enviando você. Mas os passos que você dá, então, são, primeiro é a oração, é claro, ore muito por missões. Ore por missionários, busque notícias dos missionários, escreva, envie e-mails, busque notícias de como estão no campo missionário, o que eles precisam e ore por isso. Depois passe a falar de missões na sua igreja, dar estudo bíblico, pregações, e o povo e a igreja, os irmãos, passam a ver que você é alguém que Deus está direcionando para o campo missionário. E trabalhe em sua igreja, dê frutos no lugar onde Deus te colocou. Porque quando chegar a hora de ser enviado, você não terá dificuldade de passar essa visão para a igreja entender que você realmente foi enviado, separado por Deus. Então eu penso que é isso. Se você sentir-se chamado, eu confundo muito a palavra chamado, porque ela está em voga em todos os lugares, mas se você sentir essa convicção de missões, então, junto com a sua igreja, procure uma agência missionária que irá preparar você para ir a um determinado lugar que Deus está te direcionando. Existem várias agências missionárias. A Missão Antioquia em São Paulo, a Missão Amém em Belo Horizonte, a Jocum, a Missão OMF e várias outras missões que podem preparar você para o lugar onde você sente a convicção de Deus de ir trabalhar. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço por essa oportunidade, André. Foi muito bom estar aqui com o pastor. E para você que gostou do vídeo e quer ver outros vídeos com a mesma qualidade que a gente está tendo aqui, que você possa curtir aí o vídeo e também se inscrever no canal para que a gente possa manter esse trabalho aí. Muito obrigado. Falou, galera.